a Deus de ter a oportunidade de estar aqui com vocês, esta festividade de jovens. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar no campo de Caetés, se não me engano, foi aqui no Pinheiro, quando acho que é do Marcelo, é isso? Eu trouxe para pregar a palavra do Senhor. Daí eu fiquei amigo do vosso pastor presidente fazem alguns anos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Obviamente que os anos pregando nos fazem valorizar algumas coisas, e eu valorizo muito o respeito e o carinho que alguns dão a mim aqui em Caetés, mesmo sabendo que não somos, nenhum pregador é digno desse carinho, desse respeito. E o que nós podemos fazer, no mínimo, é responder, ou tentar responder à altura do convite que nos é dado. Eu agradeço muito o convite da Natália, é uma garota, uma jovem abençoada. Eu sabe o respeito que eu tenho por esta jovem, de Deus, jovem santa. Deus abençoe Natália, tá? Sua mãe está aqui? Ela cozinhou hoje? Não vi mais não, hein? Cadê a mãe da tá na cantina? Poxa, não cozinhou hoje. Tem a mão de anjo, ó. Deus abençoe a família da Natália, o pastor Rodolfo também. Deus abençoe. Não quer mais me trazer aqui não, mas Deus me trouxe aqui, pastor. Deus abençoe aos meus amigos também, Diácono Daniel, Mael, que não quer deixar o seu genro dele. Deus abençoe. Estou brincando, tá? Deus abençoe. Amados, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. A Milena também. Já casou, Milena? Não? Está aí com o noivo, nada? Deus abençoe. Estou esperando de pagar churrasco, tá? Amados, tem uma mensagem que há algum tempo vem falando no meu coração. Eu subi esse altar e ela, confesso que ia falar sobre santidade, mas aqui me inspirou e eu quero falar sobre Ezequiel 47. Você abre a sua Bíblia aí, Ezequiel 47, tá? Nós vamos ler Ezequiel capítulo 40, verso de número 1. Vocês estendam a minha gratidão, pastor presidente de vocês, pastor Zé Mário, um homem que eu tenho muito respeito, mas muito respeito mesmo, uma admiração pela humildade do pastor Zé Mário, onde eu tenho passado, principalmente em cultos de obreiros. Deus tem me dado esta graça, esta oportunidade de pregar em algumas convenções, cultos para obreiros. Eu nunca me esqueço do culto de doutrina. Eu preguei em Caetés e eu fiquei preso no Brasil e cheguei na igreja, liguei ao pastor avisando que não chegaria a tempo, mas iria, para me desculpar pelo atraso, mesmo que a culpa não fosse minha. Eu cheguei 5 para as 9, o pastor Zé Mário estava dando já a doutrina, e ao me ver chegando, ele parou de dar a doutrina e me entregou o púlpito para pregar. Isso foi impressionante, tá? De verdade, pastor presidente nenhum faz isso. E eu tenho muito respeito e consideração pela simplicidade. Pastor Zé Mário, eu sei que Caetés só tem a crescer por isso. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa
da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Capítulo 40. Apenas o verso primeiro diz assim, as Escrituras: no ano 25º do nosso cativeiro, princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a cidade ser ferida, aquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Diga amém. Amém. Com seu assento. Glória a Deus. Amados, estamos diante de um texto que todos nós conhecemos. Agora, conhecer não é sinônimo de dominar. Conhecer e compreender são coisas distintas. Ainda que talvez pelo motivo que nos leva à dificuldade da compreensão do texto, seja porque todo o ciclo profético de Ezequiel seja tomado por figuras, alegorias, símbolos que dificultam, que tornam turvo a compreensão clara e exata das mensagens que Deus entregava a Ezequiel. Só que mesmo sendo difícil, alguns capítulos aqui do livro de Ezequiel tornaram-se conhecidos, não pela sua compreensão, e sim pelo uso excessivo, obviamente repetitivo, como por exemplo o texto do capítulo 37. Ao citar o capítulo, todos nós já sabemos a epígrafe do texto que carrega dizendo que sobre o vale de ossos secos ou sequíssimos. Exemplo disso, o capítulo de número 1, a manifestação da glória de Deus na Babilônia, quebrando o senso cultural, o capítulo 8, em que Deus toma Ezequiel pelos cabelos e o conduz em espírito à brecha do templo para ver as abominações que eram praticadas no templo de Jerusalém. E o capítulo 47, que junto ou conjunto com o capítulo 37, tornou-se um dos capítulos célebres, não só do livro de Ezequiel, mas de toda a Bíblia Sagrada. Há canções que falam desse texto, há temas de festividades, congressos, simpósios, doutrinas, ensinos dominicais, que vinculam o capítulo 47. Todos nós conhecemos pela epígrafe do texto como sendo o rio purificador, o rio que sarava, o rio que produz vida. O que poucos sabem é que este capítulo não pode ser estudado isolado. Quando eu digo isolado, eu digo que ninguém aqui vai conseguir compreender o capítulo 47 apenas estudando o capítulo 47. Até porque o capítulo 47 está vinculado no que nós chamamos de sessão profética. Por ser uma sessão profética, tem um início ou um conteúdo vasto. Começa no capítulo 40, estendendo-se até o capítulo 48, tornando-se uma das sessões proféticas mais difíceis de serem interpretadas de toda a Bíblia Sagrada.
A dificuldade de compreensão desta sessão profética se dá ao mesmo ponto do que nós entendemos que seria uma simplicidade da compreensão do texto. O que dificulta isto, trata-se da visão de um tempo que ele está vendo. Agora, este tempo que Ezequiel está vendo é um tempo distinto, isto que torna esta visão turva, uma visão cheia de pontos interrogativos. Primeiro, porque este tempo que Ezequiel está vendo é um tempo completamente distinto dos demais que o povo judeu teve a oportunidade de ter, de adorar a Deus. Capítulo 40 ao capítulo 47, mais exatamente, tratando-se deste tempo, desta visão espiritual, ele é diferente do tempo ou tabernáculo de Moisés, ele é diferente dos tabernáculos de Davi. E quando eu digo tabernáculos de Davi, eu digo dois, pela expressão do hebraico para casa, e Davi tinha duas casas, que são destinadas ou endereçadas por tabernáculo, que seria a sua casa feita de cedro, onde ele julgava Israel, onde ele era o rei, e a tenda feita por cortinas, onde abrigava a arca do Senhor, que aponta para o sacerdócio real de Cristo. A sua primeira casa, a casa real, vinculada ao capítulo 16 do livro de Isaías, versículo 1 ao versículo 5, e a tenda de cortinas, apontando para o sacerdócio real da carta aos Hebreus, capítulo 7, que ele é sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque. Não é tão pouco semelhante ao tabernáculo de Salomão, escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Também não é semelhante ao templo de Zorobabel, profetizado por Ageu, Zacarias, que Neemias, ou os profetas pós-exílio, tiveram a oportunidade de ver, contemplar, um templo chapiscado com ouro, nem tão pouco um templo parecido com o templo de Herodes. Os tamanhos do templo de Ezequiel 40 ao 47 são distintos, a sua funcionabilidade. Segundo o capítulo 40, um ser de bronze com dois instrumentos de aferir medidas nas mãos, de ser uma espécie de guia turístico de Ezequiel neste tempo, leva Ezequiel a contemplar as visões em espírito deste templo espiritual. Há um altar que está saindo águas, e as águas estão crescendo segundo medidas exatas, praticadas em formas repetitivas de 4 vezes. Então, um côvado toca os artelhos, côvado toca os joelhos, côvado toca os lombos, e o côvados é uma profundidade a qual Ezequiel está impossibilitado de andar. Esse templo também não abre durante a semana, abre só os sábados. Há um príncipe posto na porta do templo. Quem passa ouve a palavra do príncipe abençoado, de maneira de quem entra pelo norte é obrigado a sair pelo sul, quem entra pelo sul é obrigado a sair pelo norte. É tão difícil compreender esse texto aqui, contextualizá-lo, que a história afirma que se não houvesse ninguém capaz de interpretar esse texto aqui, o livro de Ezequiel corria um sério risco de ficar fora do cânon sagrado. Como é que você compreendeu esse texto, Carlos? A ideia serve que eu não uso comentário bíblico. Eu tento fazer a hermenêutica do texto por mim e apenas sustentar o meu argumento sobre outros raciocínios. E eu percebi, estudando Ezequiel, quando eu escondo a minha paixão sobre esse profeta, que ele tem o costume de dar datas às suas visões. Por exemplo, no capítulo 1, versículo, ele diz assim: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu junto aos cativos à margem do rio Quebar, vi os céus abertos e tive visões de Deus. Só que esta data, 30º ano, 4º mês, no dia 5º do mês, está vinculada à sua idade, não estadia de cativeiro. Isto aqui é uma autentificação biográfica do seu chamado. É costume dos profetas do Antigo Testamento autentificarem de forma biográfica e atestarem o seu chamado. Por exemplo, Isaías disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. O século ou a aba dos seus vestidos enchia o templo. A autentificação biográfica do seu chamado. Jeremias disse: eu fui santificado desde o ventre da minha mãe, as nações foram me dadas por profeta. A autentificação biográfica do seu chamado. Amós disse: eu fui chamado de trás das ovelhas malhadas para profetizar esta nação. A autentificação biográfica do seu chamado. Só que o capítulo 1, versículo 1 é uma autentificação biográfica do seu chamado, vinculando a sua idade sob o chamado levítico, que é o tempo da ingressão ao ministério que estava sob os nomes de Ezequiel. Sobre o capítulo 40, ninguém aqui precisa ser estudioso, aplicado às escrituras, para você perceber que a data não é coesa. Ele está dando 2 anos, pastor Rodolfo. O primeiro ano ele está dizendo:
25º ano de cativeiro. Segundo ele diz, 14 anos após a cidade ser ferida ou conquistada, dependendo da tradução. Só que se ele está dizendo assim, Natália, 25º ano de cativeiro, ele está dizendo, nós estávamos sobre opressão ou cativos na Babilônia já faziam 25 anos. Se ele está 25 anos na Babilônia, o coeso seria dizer assim, Daniel, 25 anos na Babilônia, 25 anos de cidade conquistada. Até porque não posso ser cativo se não sou conquistado. Como é que ele diz que está conquistado há mais anos e menos anos a sua cidade ter sido sitiada? Então ele está dizendo provavelmente das duas sitiações. A primeira sitiação, Daniel e seus 3 companheiros são conduzidos da Babilônia e o templo e Jerusalém não caem. A segunda invasão é tida por Nebuzaradã, chefe dos exércitos da Babilônia, que destrói o templo, destrói a cidade, em cumprimento das mensagens profetizadas por Jeremias. A classe alta de Judá é conduzida para lá e Ezequiel está no meio junto com a classe sacerdotal. Quando Ezequiel está na Babilônia, você precisa entender que o cativeiro babilônico tem uma data para começar específica e uma data específica para terminar. Segundo a carta que Deus inspira a Jeremias a escrever, os cativos da Babilônia, Deus traz algumas recomendações e algumas ordenanças. Dentro dessas ordenanças e recomendações, ele diz que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Cumpridos-se os 70 anos, ele faria este povo regressar, voltar para a terra natal deles, porque Deus sabia os pensamentos que tinham deles, pensamentos de paz, de vida, e não eram pensamentos de morte. São 70 anos, é um cativeiro que nós podemos chamar de um cativeiro curto. Só que por mais que nós chamamos ele de cativeiro curto, eu, Carlos Júnior, tenho esse cativeiro como o mais perigoso da Bíblia Sagrada. Eu, Carlos, tenho este cativeiro babilônico como o mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Vou repetir, eu, Carlos, tenho este cativeiro babilônico como o mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Carlos, você não pode ter esse cativeiro babilônico como o mais perigoso, porque você está falando de 70 anos, perfeito? Claro. E o cativeiro egípcio foi de mais de 400 anos, com mais de 200 anos de opressão intensa. Então, se só pegássemos mais de 200 anos de opressão egípcia, não ia trazer por similar 70 anos da Babilônia. Só que a eficácia da opressão babilônica é pior ou é mais eficaz do que a do Egito. Qual é a distinção? O Egito trabalha da seguinte forma: há 2 incômodos gerados no Egito, e é por isso que o Egito é símbolo do mundo. Da mesma forma que o Egito se incomoda com o povo de Deus, o mundo se incomoda com o nosso comportamento. E qual é o comportamento? O que é que faz o Egito se incomodar? 2 coisas. Primeiro, o crescimento. Segundo, o fortalecimento. Todavia, quando o povo de Deus crescia e se fortalecia, alguém recomenda a Faraó estancar esse crescimento. E 2 medidas são tomadas para tentar estancar, frear, parar esse crescimento. Primeira medida, tratar com dureza o trabalho dos hebreus. Segundo, um genocídio. Segundo a história, as crianças eram lançadas ao rio Nilo a fim de morrerem afogadas. As mesmas medidas que o Egito toma, o mundo toma para nós. Qual é o incômodo do Egito? Ele não suporta ver o povo de Deus crescer e se fortalecer. Conforme o povo de Deus cresce e se fortalece, ele diz: eu preciso parar isso, filho. Eu preciso incomodar, eu preciso enfraquecer. Como é que você vai enfraquecer? Assim, vou tratar com dureza o trabalho dos hebreus. Da mesma forma que o Egito trata com dureza o trabalho dos hebreus, o mundo trata com dureza o nosso trabalho. O mundo trata com dureza as nossas ofertas. O mundo trata com dureza a nossa adoração. O mundo trata com dureza o nosso barulho. O mundo trata com dureza o teu comportamento. O mundo trata com dureza a sua postura. O mundo trata com dureza o nosso modo de vestir. O mundo trata com dureza o nosso comportamento sexual. O mundo trata com dureza o nosso comportamento conjugal. Só que mesmo tentando constranger, zombando do nosso comportamento, o crescimento não é estancado. Porque diz o texto: quanto mais o faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia. Qual é a segunda medida?
acredita? Genocídio. O que é o genocídio senão a morte das crianças? Então o que é que ele está fazendo? Só mata os varões. Só mata quem, irmãos? Só mata quem? Símbolo de força, de guerra e de continuidade de história. Ele está dizendo: se crescer constrangendo, a gente não para. Se crescer zombando na TV, nós não vamos parar. Então o que vamos fazer? Vamos matar antes que cresça. Vamos matar antes que se fortaleça. É por isso que ao aceitar a Jesus, parece que o mundo vira de ponta cabeça. Qual é a intenção do mundo? Impedir que o cristão que está em você cresça e se fortaleça. Cresça e se fortaleça. Mas da mesma forma que o mundo trabalha, nós temos um guarda-costa que está ao nosso lado, alguém que nos protege, que é Deus. Qual é a opressão do Egito? Opressão externa. Eu vou agredir vocês pelo lado de fora, vou fazer vocês sangrarem, vou oprimir vocês do lado de fora. Só que a agressão externa gera para o Egito um tiro contra a própria casa, porque ao mesmo momento que ele está ferido por fora, Deus está sarando por dentro. Eles estão algemados por fora, Deus está soltando pelo lado de dentro. Prova, Carlos, eu provo. Os 400 anos, a morte de Faraó que oprimia, fez com que o povo clamasse a Deus e fez com que Deus lembrasse da aliança que havia estabelecido com Abraão, com Isaac e com Jacó. Qual é a agressão do Egito? A agressão por fora. E de Nabucodonosor? É o inverso. E qual é o inverso? A visão de um colonizador semelhante a Alexandre o Grande. Qual é a visão de Alexandre o Grande? Colonizar, mas preservar as culturas dos outros povos. Isso faz Alexandre o Grande ser um colonizador diferente. Só que o colonizador por si só separa dentro do povo conquistado outro povo a fim de rasgar este povo, extrair deste povo o sentimento cultural e implantar dentro deste povo um outro sentimento cultural. Eu explico a vocês. Se eu inverter a cultura de vocês, a cultura é senão um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, costumes, hábitos, fala e etc. Se eu mudar a cultura de vocês, eu mudo seus hábitos, eu mudo seus costumes, eu mudo seus trejeitos, eu mudo sua postura, eu mudo seu jeito de falar. É por isso que não pode passar de 70 anos. Qual é a intenção de Nabucodonosor? É esta aqui: eu vou trazer este povo para a Babilônia e não vou algemá-los, não vou oprimi-los, não vou sangrá-los, vou dar a eles oportunidade de crescimento. Quem está me ouvindo, diga amém, por favor. Amém. Quem foi para a Babilônia prosperou mais ainda. Quem foi para a Babilônia, irmãos, enriqueceu mais ainda. A arqueologia diz que o maior banco da Babilônia pertencia a uma família judia. Judeu na Babilônia tinha comércio, judeu na Babilônia tinha casa, judeu na Babilônia dava-se em casamento. Olha que cativeiro confortável é esse. Em vez de tirar, está o dando. Em vez de frear, está oferecendo. E isto gera um desequilíbrio, porque a inversão da agressão do Egito, está compreendendo? Aparentemente eles estão soltos por fora, mas verdadeiramente estão amarrados pelo lado de dentro. Qual é a visão de Nabucodonosor? Vocês estão livres por fora, amarrados por dentro, soltos por fora, oprimidos por dentro, sarados por fora, machucados pelo lado de dentro. Eu gostaria que alguém aqui provasse para mim, mais de 400 anos no Egito, quando é que este povo, vinculado ao versículo 11, que é a esperança segundo uma exegese clara sobre os ossos sequíssimos sobre o vale, estão desesperançados no Egito. Eu não vou dizer para vocês nunca, eu estou dizendo que menos de 70 anos a esperança desse povo está esvaecendo, ao ponto que quando Ciro toma a Babilônia em cumprimento de Isaías capítulo 45, cerca de 50 mil judeus é que regressam para Jerusalém, e o restante está preso na Babilônia, amarrados com seus próprios projetos, seus investimentos e as suas casas. O que eu estou dizendo para vocês é que Babilônia é o lugar do desequilíbrio espiritual. Babilônia está oferecendo crescimento com uma mão, está algemando o seu crescimento espiritual com o outro. Agora imagine você isto na mentalidade de Ezequiel, que não é simplesmente um profeta, mas é um profeta de linhagem sacerdotal. O capítulo 1, verso 3 diz assim: veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Se ele é filho de Buzi, o sacerdote, ele vem de linhagem sacerdotal. Se é de linhagem sacerdotal, ele é de Levi. Se ele é de Levi,
ele foi criado entendendo a importância de um templo. Então nada, ninguém melhor do que ninguém, de como um levita saber e conhecer a importância da existência da casa de Deus. Só que na Babilônia, irmãos, não tem um templo como esse aqui. Na Babilônia não tem uma festividade como essa aqui. Na Babilônia não tem um culto como esse aqui. Na Babilônia tem templos erguidos a deuses pagãos, que segundo as 8 portas que você passava para entrar na Babilônia, existiam 8 portas, e o maior deus adorado na Babilônia era Marduk. E no rio Quebar, onde Ezequiel estava buscando e adorando a Deus junto com os cativos, existia um templo, um deus Enlil, que segundo a mitologia babilônica era um deus em forma de serpente que fez separação entre os céus e entre a terra. O que eu estou dizendo é que Ezequiel está andando no lugar, vendo um povo se esfriando espiritualmente, com uma questão na sua mente: ou Deus abre um templo aqui na Babilônia, ou este povo vai perder o equilíbrio. Sem templo, sem altar, sem sacrifício, sem expressão corbanote. Corbanote significa elevação ou aproximação. Sem altar, sem contato, sem proximidade, sem contato, sem sensibilidade. Sem templo, sem palavra, sem quebrantamento, sem arrependimento. Se não há arrependimento, não existe avivamento. Sem tempo, sem busca, sem oração conjunta. Ou Deus abre um templo e este povo vai secar como ossos sequíssimos sobre a face do vale. O que talvez o Ezequiel está se esquecendo, como talvez eu poderia me esquecer se fosse um cativo da Babilônia, é que Babilônia é nada mais, nada menos de que uma vara na mão de Deus, segundo os ais de Isaías. E uma vara é um instrumento de correção de conduta de uma ovelha. O que para o povo é morte, para Deus é um instrumento de endireitamento deste povo. Então Deus está dizendo para Ezequiel: quem manda na Babilônia, quem manda em Nabucodonosor, quem manda em Jerusalém ainda sou eu. E isto é o caminho para o avivamento. Vem, Ezequiel, e contempla o que não tem aí embaixo. Vem, Ezequiel, e visualiza o que não está funcionando aí embaixo. Aí ele diz: e no 25º ano do nosso cativeiro, 14 anos após a cidade ser conquistada, quando a nossa esperança estava sequíssima como ossos secos espalhados sobre a face do vale, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá em espírito. Para ver o que, irmão? Para ver um templo. E este templo é o que, meu amado? Este templo é um templo em espírito para mostrar a Ezequiel o controle e o domínio de Deus sobre o seu povo. Perfeito? Então esse ser que está com o instrumento nas suas mãos, está vestido de bronze, é um ser que está conduzindo Ezequiel a este templo para contemplar as visões e os acontecimentos nesse templo distinto. Para não cansar mais os irmãos, ele está passeando neste templo. No capítulo 47 está do lado de fora do mesmo. Chegando do lado de fora deste templo, está vendo algo estranho acontecer. Ele está vendo um rio que está nascendo do lado meridional do templo, da banda do sul do altar. Conforme este rio está fluindo no templo, o ser de bronze pega um instrumento de aferir medidas nas suas mãos e vai tirando medidas assim: 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados, e 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados. Convertido ao sistema métrico, 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros. Perceberam? A medida não cresceu nem diminuiu. Perceberam que a medida não oscilou? 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros. As medidas são exatas. O interessante é que cada medida exata, a água troca de nível. Então é uma medida tirada de forma intencional para tocar lugares específicos do corpo de Ezequiel. Então você tira 500 para tocar arteiros, 500 para tocar joelhos, 500 para tocar os lombos, 500 para provocar ação de mergulho, 500 para os pés, 500 para os joelhos, 500 para os lombos, 500 profundo demais, 500 para os pés, 500 para os joelhos, 500 para os lombos, 500 profundo demais. Medidas específicas para lavar lugares específicos. Medidas específicas para lavar lugares específicos. Então o ser de bronze está provocando uma ação em Ezequiel. É como se o ser dissesse: vem, Ezequiel, caminha, ande, vá, continue